Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal. Estamos iniciando uma série sobre processos da libertação. Esse assunto é um assunto tão sério que já é a terceira vez que eu tento falar desse assunto aqui e sempre fica uma situação, um problema outro, mas a gente vai justamente tocar nesse assunto nesse vídeo. E hoje nós vamos falar, pessoal, sobre situações que inviabilizam uma libertação, ou seja, o que é que impede de uma pessoa ser liberta, qual o problema raiz, qual o impedimento, por que as pessoas, nem todas são libertas, não é? Quando a gente fala desse assunto de processo de libertação, existe muita resistência das pessoas, não é? Principalmente do religioso, porque ele prega que Cristo já me libertou. Na verdade, essa questão desse processo de libertação não é uma situação que é para todo mundo, porque na verdade realmente tem pessoas que elas têm um grau de conversão tão profundo que quando elas aceitam, não é? Elas se entregam, elas se abrem, não é? Para o Senhor Jesus, elas são libertas instantaneamente, não é? Já tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que elas vão demonstrando, certo, uma sombra, um sinal, atitudes que ainda ela não passou por um processo de libertação. E é para essas pessoas que a gente vai falar aqui de 15 a 20 aulas, alguma coisa desse tipo. E eu espero que você esteja comigo, tá, nesses vídeos e compartilhe, porque vai ajudar muita gente, isso mesmo. Então, o que é que inviabiliza, né? O que é que impede uma pessoa de ser liberta? O que é que impede uma pessoa de ser livre espiritualmente, né? Então, é sobre esse assunto que a gente vai conversar, pessoal, tá bom? Vamos para a palavra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observe só que Jesus aqui, ele fala de uma questão de libertação. Quando ele fala de libertação, claro que se ele está falando de libertação é porque existe alguém que está justamente passivo de ser liberto, não é? Ou seja, precisa de uma libertação. E essa situação é uma situação bem complicada, complexa de ser entendida e requer maturidade, né, para a gente lidar com essa situação dentro da igreja. Em primeiro lugar, pessoas que são é impossível dela ser liberta são pessoas não crentes. A gente observa que tem pessoas que elas simpatizam, não é? Às vezes elas veem a transformação na vida de outra pessoa e elas chamam até, muitas vezes até, né, os irmãos, um líder, às vezes acontece chamar até o pastor para justamente para fazer um tipo de oração, né? Ou seja, sobre a vida dela, porque ela tem aquela esperança, não é? Mas muitos não querem, não é, aquele compromisso, não querem ter aquela aliança com o Senhor Jesus. Então, a oração pode até ser feita, mas não com esse objetivo de libertação, porque se o libertador não entrou, como é que você vai se ter ali uma ação espiritual na vida da pessoa, não é? E se for feito, claro, uma libertação e a pessoa não for orientada, é capaz de ficar a porta aberta e vir mais 7, no lugar de 1 vem mais 7. Por quê? Porque a pessoa não fechou a porta. Quando que se fecha a porta? A porta é fechada quando o libertador entra. Enquanto o libertador não entrar, a porta fica aberta, não é? Então eu já vi situações de acontecer de pessoas ministrar libertação para pessoas não crentes e orar e tudo aquela coisa toda, e aquela pessoa se torna pior do que estava depois, porque na verdade aquela situação em prisão até saiu naquele momento, mas depois, infelizmente, ela volta, justamente porque aquela pessoa não tem maturidade e ela não sabe como, né, se defender do mal que vem sobre a sua vida. Tá certo, pessoal? Então é inviabilizado libertação em pessoas que ainda não tiveram aliança com Deus, que não quer, que, enfim, não é? Muitos querem até os benefícios, mas eles não querem assumir um compromisso. Então isso dificulta muito, claro,
para que a pessoa passe por esse processo, não é, de libertação. Em segundo lugar, pessoas novos convertidos que chegam na igreja, não é? A gente observa que a libertação prematura, ela é muitas vezes prejudicial, ela gera um choque no novo convertido, ele não entende, não é? Então, o que é necessário? Necessário para essas pessoas que chegam na igreja, claro, elas fazerem, claro, um discipulado, não é, maduro, não é, focado, claro, em ensinar, e dentro desse discipulado ter ali 2 ou 3 aulas que falem sobre libertação. Na verdade, um evangelho sério e compromissado com o reino e com as pessoas é aquele evangelho que acompanha as pessoas, é aquele evangelho que se interessa na transformação e mudança da vida das pessoas, não é? Então, cada pessoa, ela tem uma história, um histórico, uma experiência de vida. E cada pessoa tem um nível, né, de espiritualidade, não é, ou de transformação. E o novo convertido, ele ainda está, tipo assim, ele é uma criança, como a Bíblia de Paulo diz, é uma criança que ainda vai tomar leite, ainda vai crescer, vai amadurecer, enfim, aquela coisa toda, não é? Então, é quase que semelhante ao não crente a questão da libertação do novo convertido, das pessoas que estão entrando na igreja. Porque quando elas entram, se elas forem passar por esse processo de imediato, não é, como eu estou falando para vocês, vai gerar um choque na vida dela, porque na verdade ela ainda não está preparada ou não tem ainda aquela sabedoria adequada para que ela realmente feche as brechas, feche as portas e entenda realmente. Ela ainda está passando por um processo e muitas vezes essa questão no início ela é um pouco complexa, porque as pessoas elas vão, né, mas ali elas vão com uma visão diferente. Então quando elas chegam ali que tem aquele confronto, aquele choque com essa questão de libertação, muitas delas, não é, nem voltam mais para o templo, essa é a verdade, nem voltam mais. E muitas pessoas e, né, muitas denominações, elas já tentam de imediato ministrar aquela libertação na vida da pessoa, não é? Mas é incoerente, porque ela tem que passar por um processo de discipulado. Isto aí é o correto, certo, não é? E nesse processo de discipulado, claro, frisar essa questão, não é? Então muitas pessoas ali, elas vão se apresentar e vão dizer, ó, pastor, o discípulo, o líder, sei lá, quem esteja lidando com essas pessoas novas na igreja, elas falam, elas abrem o coração e dizem, não é, geralmente qual a área que está incomodando a vida delas, não é? Muitas vezes questões de vícios, questões de perdão, questões as mais complexas, complicadas, elas vão surgindo e a pessoa vai se abrindo e aí vai se tratando essa situação paulatinamente, progressivamente, certo? E isso aí é muito importante na vida do novo convertido. Outra questão que inviabiliza a libertação é a questão das pessoas descompromissadas com o reino de Deus, com o evangelho de uma forma geral. Muitas pessoas estão, né, na igreja, mas muitos estão descompromissados com o reino espiritual, entende? Então, esse descompromisso, ele dá sinais. Por exemplo, pessoas que estão ali há muito tempo, até muitos anos, eu já vi isso, pessoas há muitos anos estão naquele ambiente, mas elas não querem ser batizadas. Isso é um sinal de que ela precisa de uma libertação em uma das áreas da vida dela. Pode ser família, pode ser relacionamento, pode ser, enfim, situações de natureza sexual, pode ser... Existem aí várias variantes. Geralmente, quando as pessoas elas passam um tempo, 6 meses, 1 ano, e elas não querem se batizar, elas vão dando sinais, certo, pessoal? É muito importante se fazer um mapeamento das pessoas que estão ali, entende o que eu estou querendo dizer? Porque
há uma grande necessidade de você ter um histórico, um mapeamento, entende? Da vida pregressa espiritual daquela pessoa. Ou seja, você vai trabalhar. Então, eu mesmo, por exemplo, eu já fiz isso, né? E fiquei surpreendido, pessoal. Vou ir. Pessoas que tiveram, enfim, há coisas absurdas dos absurdos. Eles falam e relatam no relatório, né? Esse tipo de relatório você pode puxar aí na internet. Relatório para a libertação, coisa assim desse tipo, entende? São 20 a 30 perguntas e as pessoas respondem. E tem pessoas que demoram a entregar o relatório, mas elas são sinceras e falam coisas assim. A maioria são sinceras. Tem pessoas que elas escondem, não é? Mas aí seria uma ferramenta primordial para se trabalhar a vida daquela pessoa, entende o que eu estou querendo dizer? Então é muito importante essa questão aí, certo? As pessoas descompromissadas com o Evangelho é justamente essa questão, não tem compromisso com o culto, não tem compromisso com os ensinos, não tem compromisso com a agenda da igreja. Ela é uma pessoa que vai quando quer, ela é cristã, mas ela vai quando quer, faz aquilo que pode, né? Enfim, ela não se abriu, ela não se entrega totalmente ao Evangelho, entende? Ela não tem aquela sede de buscar o reino de Deus, a espiritualidade, a fé, buscar se batizar nas águas, buscar trabalhar em comunidade, frutificar, entende? Então tudo isso são sinais de que a pessoa não foi liberta. Porque quando uma pessoa é liberta, é loucura geral. Eu tiro por mim, porque eu quando entrei no Evangelho, eu entrei de cabeça. Na denominação que eu fazia parte, era 6 meses para ser batizado. Eu fiquei doido, queria me batizar, sabe como é, pessoal? Entende aquela coisa toda, e foi coisa assim tremenda na minha vida. Mas a gente observa que existe muito essa questão das pessoas que estão descompromissadas. Aí nós temos aí, por exemplo, os desigrejados, né? Os nossos queridos irmãos aí, e eles têm esse tipo de problema de se envolver, porque estão com feridas na alma, tiveram confrontos com alguém, sabe? Um líder A, B ou C os tratou indevidamente, e situações adversas, né? E eles optaram de ficar em casa, de ser igreja dentro de casa. Isso aí é um sinal profundo de que essas pessoas precisam entender o porquê da igreja, o porquê da missão da igreja e o porquê que ele foi chamado e para que ele foi chamado. Bom, uma das questões ainda que a gente pode dizer que inviabiliza a libertação de uma pessoa, pessoal, é justamente ainda essa questão do batismo. Eu quero bater nessa tecla, porque o batismo ele é uma confissão pública de fé da pessoa. É a pessoa dizendo para o mundo: olha aqui, eu sou cristã e sou capaz de dar a minha vida por amor a Cristo, entende? Então, existem muitas situações pelas quais as pessoas estão aprisionadas e que impedem elas de se abrirem para, claro, viver esse tempo na vida delas, né? Que é um tempo maravilhoso. O batismo é uma ordenança de Cristo. Eu quero aqui frisar também para vocês que o batismo não salva, mas o batismo é uma ordenança. Ou seja, as pessoas que realmente se entregam, né, elas sentem esse desejo de se batizar. No entanto, existem aí, dependente da denominação, vários tipos de regras, né? Ou seja, a pessoa quando não é casada não pode se batizar, porém a salvação ela é individual, não é? Então a gente não pode atrelar o batismo a casamento. O casamento já é uma situação à parte, ser resolvida, entende o que eu estou querendo dizer? Então, existem várias situações aí a se considerar. Então, quando a pessoa não se batiza, é um sinal de que ela não foi liberta em alguma área da vida dela, né? Outro sinal também que inviabiliza a libertação são pessoas que não perdoam, né? Não perdoam, elas não querem de jeito nenhum perdoar. Elas estão ali com Jesus, tudo, aquela coisa toda, mas elas precisam de uma cura interior, gerada pela palavra e pelo Espírito Santo através do ensino, não é?
E essas pessoas têm que ser, a gente identifica facilmente essas pessoas, não é? E essas pessoas precisam ser tratadas, essas pessoas precisam enfrentar essa situação de cura, né? Do seu emocional, de perdas, né? Tem pessoas que foram violentadas, pessoas que foram violentadas em vários sentidos, né? Da sua vida, né? Que sofreram muito e que elas carregam aquela marca, carregam aquelas feridas dentro dela, entende? É uma boa pessoa, às vezes é um bom pai, uma boa mãe, é uma boa pessoa na igreja, mas ela tem essa marca, ela carrega essa síndrome dentro dela. Ela não quer perdoar. Isso se aplica muitas vezes a estupro, a violência sexual, a violência doméstica, se aplica a abuso de autoridade até mesmo dos pais. Você sabia que os pais têm abuso de autoridade? Tem. Entende? Às vezes até exploração sexual pelos pais, pelo padrasto, por alguém da família, e a pessoa guarda aquele rancor dentro dela e ela não se disponibiliza a perdoar, ela sente dificuldade em perdoar. Então isso aí é uma porta aberta para o inimigo, porque inviabiliza com certeza a libertação da pessoa, porque ela está prisioneira de si, né? Ela carrega o verdugo, né? Ou seja, é aquela coisa na vida dela que lhe persegue, entende o que eu estou querendo dizer? E ela tem que passar por um processo de libertação para chegar, claro, a perdoar e realmente ser livre, né? Porque essa prisão é uma das piores que tem. É o ser humano que fica preso dentro de si mesmo, entende? E isso repercute no emocional, no espiritual, no relacionamento de uma forma geral. E essas pessoas sentem dificuldade de se desenvolver espiritualmente, claro, e de frutificar dentro da igreja, porque ela carrega essa síndrome na vida dela, que é muito difícil, não é? É um fardo que a pessoa carrega. Então, essas pessoas têm que se sentar, que conversar, têm que ter muita paciência, não é? E dialogar com essas pessoas, porque elas carregam esse fardo. Já vi situações de pessoas que chegam como é que diz? Uivavam, de chorar, de desabafar, de tudo, aquela coisa toda. Elas precisam de alguém maduro para dar uma direção para a vida delas. Agora, pessoal, é o seguinte: quando essas pessoas se libertam, pelo amor de Deus, ninguém segura, elas se tornam uma bênção para elas mesmas, para a família e também para o reino de Deus. Estou falando coisa aqui profunda, coisa aqui muito importante, né, que pouco comentado. Temos também a questão de pais, né, que violentaram seus filhos, não na questão sexual, mas bateram demais, bateram como bem, assim como se estivesse batendo em bicho. E aí gerou aquela indiferença no relacionamento, não é? Eu, por exemplo, eu tive esse problema, não é? Meu pai me batia de corda, de cinto, me espancava. Uma vez ele pegou um facão e queria me matar, me dividir no meio. Meu pai era espírita, ele queria que eu fosse comprar galinha, né, para fazer despacho, as coisas todas. Eu me esqueci no sábado. E quando ele chegou ali, ele pegou um facão e deu: "Vou matar agora". Foi. E desceu o facão na minha cabeça, só que ele bateu, né, em vez de bater assim, ele bateu ao contrário, foi. E pegou, não é, me pegou, eu tinha na época acho que 17 anos de idade, 16 para 17 anos. Eu morava numa casinha simples de tábua, era uma casinha bem humilde, e ali ele pegou minha cabeça e saiu batendo nas paredes, aquelas paredes de tábua aí, fazia maior zoada, foi terrível, foi. E eu guardei uma mágoa no meu coração, e ele também ficou ressentido, mas nunca me pediu perdão. Ele se converteu, foi para a igreja e tudo mais, aquela coisa toda. Quando ele estava com 82 anos, ele me deu um abraço, foi. Faltava, com 2 meses ele morreu, foi. E eu senti que aquele abraço foi ele querendo pedir perdão, mas não pediu. Mas eu perdoei ele, fiz oração e
pedir a Deus para que, enfim, e assim a gente tem várias histórias nas famílias, né? Tem pessoas que engordam muito, tem pessoas que emagrecem, tem pessoas que vão para o alcoolismo, outros vão para as drogas, outros vão para a prostituição, outros saem de casa, ficam morando debaixo. Olha, eu sei tanta história que até o diabo duvida. Eu já estive debaixo de viaduto para levar, né, roupa, essas coisas, né, alimentação para as pessoas, e cada um tem uma história. Cada um tem uma história de passado, falta de perdão, leva a comiseração e destrói a vida de uma pessoa. Então, se você tem esse problema, carrega essa síndrome, peça ao Espírito Santo, peça ajuda, não é? Do seu pastor, não é? E, enfim, uma ajuda, sei lá, pode ser até de um psicólogo, psiquiatra, mas procure resolver esse problema na sua vida, tá certo, pessoal? Outra situação aqui que eu não queria nem falar, mas nós temos aqui a questão de pessoas que não congregam. Pessoas que dizem assim, não, eu sou cristã. Vamos voltar ao versículo, pessoal. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje a gente está falando só, né, da questão, são 20 aulas, 15 a 20 aulas que a gente vai dar aqui. A gente está falando só mais daquela questão do impedimento, o que é que impede, né? Nas próximas aulas a gente vai tratar das situações de mapeamento espiritual, vai traçar situações de histórico de vida e tudo mais, aquela coisa toda, certo, pessoal? A gente vai caminhar nessa direção. Então, nós temos aí pessoas que não congregam, que são, no caso, os desigrejados. Essas pessoas, elas não reconhecem, não é? Elas não reconhecem que precisam de libertação, que precisam voltar ao convívio, né, da igreja espiritual, porque quem criou a igreja foi o próprio Cristo. Ele morreu e deu a vida por ela. E os apóstolos, eles, digamos assim, normatizaram e deram as cartas, né, para dizer como que a igreja funciona, não é? E a gente não vê na Bíblia nenhum tipo de apoio de igreja isolada, de pessoas que ficam isoladas, não é? Ou seja, a igreja tem que estar em comunidade, porque é ali que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu o templo, né? Deus estabeleceu o povo, e ali ele se manifesta em unidade. A partir do momento que você se diz cristão, mas você não quer mais ter um pastor para lhe ensinar, para orar por você, para lhe acompanhar, para estar, enfim, não é, lhe dando orientação, apoio, orar por você, enfim, essas questões que todo pastor tem que fazer, não é? E a partir do momento que você se isola e você fica sem nenhum tipo de liderança, né, sem nenhum tipo de cobertura espiritual, você está correndo um risco tremendo, entendeu? Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer isolar as pessoas e ele consegue, não é? Ele consegue convencer as pessoas que aquilo está correto, não é? Então, a maioria dos desigrejados, eles estão feridos, magoados, indiferentes às lideranças pelas quais eles passaram, não é? Eles estão tristes, não é? E tipo assim, ninguém mais presta e agora eu vou resolver ser cristão aqui dentro de casa. Mas aí é que está o problema, não é? Porque você não está cultuando, você não está aprendendo a palavra, se desenvolvendo, enfim, aquela coisa toda. Qual é o meu conselho que eu dou para você? Veja bem, se você teve decepções, confrontos, enfim, toda essa questão, procure outro ambiente, procure outro líder, procure, enfim, mas não deixe de ser liderado por alguém, não é? Porque é importante você estar em um ministério, certo, pessoal? E você foi chamado, foi não para estar isolado, mas você foi chamado para dar fruto, e fruto, claro, em abundância, tá certo, pessoal? Pronto, nossa palestra vai continuar, tá bom, pessoal? Nossa próxima aula vai ser sobre, só um minutinho, vai ser sobre aconselhamento e libertação.
Isso mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quero deixar aqui com vocês. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Enrolou aqui. Quero deixar o link do meu livro Superação, tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo. Se você puder, tá certo? Esse livro custa R$21, que é pra gente mudar aqui muitas coisas e projetos e tudo mais, aquela coisa toda no reino de Deus, tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.